Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Técnicas Gráficas 1. Eu sou a professora Márcia Marques de Queiroz Carvalho, sou professora na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Desenho Técnico. Na aula de hoje a gente vai ver um assunto muito importante, que é linha e desenho técnico e de arquitetura, que nossa disciplina é falando sobre arquitetura. Nós vamos ver para que a gente diferencia a linha, vamos ser capazes no final dessa aula primeiro conhecer os tipos de linhas, contínua, tracejada, traço e ponto, para que serve cada uma das linhas. E, feito isso, a gente é capaz de entender e ler um projeto de arquitetura também, fazer um desenho de arquitetura, e vamos ver por que tem espessura das linhas, para qual objetivo. Então vamos lá, a norma que a gente da arquitetura é a NBR 6492, e essa norma ela fixa as condições para que a gente represente graficamente o projeto de arquitetura visando a sua boa compreensão. Então tem esse padrão de tipo de linha, de espessura, para que a pessoa consiga entender e interpretar aquele projeto de forma correta. Então tá aí, as linhas que existem, a gente tentou colocar nessa tabela aí. A linha contínua grossa, que é essa primeira aqui. Para que ela se aplica? Qual é a utilidade dela? É para contorno de elemento seccionado ou visível próximo do observador. Está seccionado são as paredes, que a gente, quando faz a planta de arquitetura, a gente passa um plano de projeção, de corte, paralelo ao plano do piso e tira a parte de cima. Então as paredes ficam encostadas nesse plano de projeção, então elas vão ser representadas grossas. A linha grossa é a linha que chama mais atenção, tem mais peso. Então quando eu olho para o desenho, está cheio, o desenho de arquitetura tem muita linha, muita informação. Então quando eu olho aquele desenho, uma planta de um apartamento que tem vários cômodos, então eu vou ver primeiro como que é os cômodos. Sala, quarto, cozinha, banheiro, porque as paredes vão estar grossas, ok? Então tudo que estiver encostando nesse plano de corte vai estar grosso ou que está próximo do observador que a gente quer destacar, tá? E esse grosso, contínuo grosso, então é tudo que eu estou vendo, é visível. Se eu estiver fazendo no AutoCAD, eu posso fazer com 0,8, ou 0,6, ou 0,7. O importante é estabelecer um valor e depois a contínua média é metade do valor que eu estabeleci para a contínua grossa, tá vendo? Aqui eu já botei 0,4. A contínua média fina vai ser 0,2, porque é metade da média, e a contínua fina 0,1. Então a gente vai trabalhar com essas 4 espessuras. No AutoCAD pode ser 0,8, pode ser 0,7, mas aí vai fazendo tudo metade. E se eu estiver desenhando desenho de prancheta, eu vou trabalhar então com a lapiseira, aquelas 4 espessuras da lapiseira, que é 0,9, 0,7, 0,5 e 0,3. E vou colocando grafite mole e grafite dura, grafite mole e grafite dura para ficar diferente o traço, ok? Então continuando aqui, contínua média, uma linha um pouco mais estreita que essa, mas não é tão estreita, a gente vai ver isso lá depois no desenho que vai ter aí. Para que serve? Contornos e arestas visíveis e um elemento que está em posição intermediária, mas está próximo do observador, mas não tão próximo, tá? E a gente vai ver aí que essa segunda parte aqui, elemento seccionado cuja escala não permite resolução de linha grossa, a gente está se referindo a janelas e portas. Porque as janelas e portas de um apartamento, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, quando eu passo um plano de corte paralelo ao piso, com 1,5 m, elas vão estar sendo cortadas. Mas dependendo da escala, eu não posso desenhar com linha grossa. Se eu estiver desenhando na escala de 1 para 10, vai ser linha grossa, porque a escala de 1 para 10 não reduz tanto. Mas se eu estiver desenhando na escala de 1 para 100, 1 para 50, aí eu tenho que botar a linha média. Pois se eu colocar grossa, vai juntar as linhas, ok? Então tem que usar um pouco da sensibilidade aí para fazer essa diferenciação de linhas. Linha contínua média fina. É uma linha contínua que nem é tão, não é tão grossa nem é tão fina, é média fina, é metade da média. Aí eu uso muito essa linha daqui, ó, para fazer mobiliário, equipamentos fixos, tá? Na arquitetura. E linha contínua fina é para todo o resto, quer dizer, é quando eu estou desenhando cerâmica no piso, soleira, tudo que fica no piso vai ser com linha média, com linha fina. Todos os elementos da norma
aquela simbologia, toda a simbologia da norma de arquitetura, quase tudo é com linha fina, tá? E a gente vai ver aí. Oi, desculpa. Tem a linha tracejada, que é para... E aí a gente desenha com linha fina, tracejada fina. Ela serve para contornos e arestas não visíveis, situadas, por exemplo, estou passando plano de corte. Quando ela, aí eu olho para baixo para ver a planta, as linhas visíveis. Se tiver alguma aresta importante, por exemplo, embaixo da escada, uma parede, aí eu tenho que desenhar com tracejada, porque ela está embaixo. Eu não estou vendo porque tem coisa por cima. Mas ela ficou na parte do plano que eu estaria olhando. Se não tivesse nada por cima, seria visível. Então aí ela é tracejada. E a traço e 2 pontos também é fina, fica na parte de cima do corte, que eu não estou olhando, eu estou olhando para baixo. Eu cortei, tirei a parte de cima e olhei para baixo. Se tem alguma coisa que ficou na parte de cima que é importante, eu vou desenhar com linha, traço e 2 pontos. O que é importante na arquitetura? O telhado. O telhado a gente sempre desenha com linha, traço e 2 pontos, contorno do telhado, beiral, que fica para fora da parede. Também tem alguns furos na laje, que talvez seja importante mostrar. Janela alta, que eu passei o plano de corte, mas não cortou a janela, por exemplo, a janela de banheiro, que é alta. Aí é traço e 2 pontos. Traço e ponto fina é para linha de eixo, linha de coordenada, linha de simetria, linha de centro, para essas coisas, ok? Então vamos lá. Aí eu já tinha falado da contínua fina, mas a gente colocou aqui de novo um pouquinho separado para dizer que linha contínua fina é muita coisa no desenho. Linha de cota. A cota é uma coisa muito importante, mas eu não preciso ver de primeiro. Eu vou só ver a cota quando eu for executar aquele desenho, quando eu for comprar o material para lá. Então é uma coisa secundária. Primeiro eu tenho que entender a geometria do objeto arquitetônico, tá? Então linha auxiliar de cota, linha de chamada de cota, linha de achura, linha de centro curta. Todas essas coisas estão ali. Agora vamos ver essa daqui, traço e ponto fina. Ela é fina assim no meio e grossa nas extremidades ou nas mudanças de direção. Isso é para indicar plano de corte. Então o plano de corte da planta baixa a gente não indica, mas tem corte no projeto de arquitetura, que a gente vê então as alturas. E ali, para indicar isso aí, por onde está passando corte, a gente desenha com esse traço aqui, faz a bolinha do símbolo da arquitetura, que depois a gente vai ver, indicando. Isso a gente faz na planta. Então o fino vai ser com 0,1 se eu tiver no CAD ou alguma coisa, alguma relação que eu tenha estabelecido, e 0,8 se eu tiver pro grosso, tá? Se eu estiver usando essa proporção que eu mostrei ali na frente. A gente tem essa linha contínua em zigue-zague ou uma linha sinuosa que a gente vai ver aí depois, que é para linha de interrupção de desenho. Quer dizer, eu não mostrei meu desenho todo, só uma parte. Eu uso aquilo ali. Então vamos ver. Aqui que eu tô. Isso aqui eu já tinha falado, comentado antes. É a relação entre as linhas, tá? Você tem que usar a sua sensibilidade. O importante é diferenciar para que a pessoa que está lendo aquele projeto consiga compreender perfeitamente o projeto. Se eu deixasse tudo com a mesma espessura, ia ser muito difícil ler o projeto, já que ele tem muita informação. Então, seja desenho de prancheta, seja desenho no AutoCAD, a diferenciação é fundamental para que a gente entenda aquele projeto. E usar o tipo de linha é muito fundamental mesmo. Porque se eu confundo quando eu uso tracejado ou traço 2 pontos, na hora que a pessoa for ler aquele projeto, ela não vai entender direito. Então, traço 2 pontos na parte que ficou em cima, que eu descartei do meu corte. Tracejada na parte que ficou embaixo. As duas são para aresta não visível, não estou vendo. Mas como que eu sei se está embaixo ou está em cima? Porque uma é tracejada e a outra é traço 2 pontos. Tá? Então, aqui tem as linhas espessuras que a gente usa. São essas 4 aí. E vamos ver aqui na prática como é que se aplica isso. Eu estou mostrando aqui linha e planta. Então aqui tem uma planta, uma casa. Todas essas linhas que vocês estão vendo aí grossas, elas estão em corte, são paredes, estão sendo cortadas. Então a grossa é para as paredes, todas as paredes. Essa escala aqui é uma escala 1:50 a princípio. Então a porta não vai ser grossa nem essa linha de dentro, é com média. Tá, então aqui vai ser paredes em corte e o traço inclinado da cota. Esse traço inclinado é grosso também. Tá? Já tinha comentado ali, se for de lapiseira 0,9 e pode usar uma grafite mole.
Aí aqui, linha contínua média, ó. Tá sendo usada para fazer todas as folhas da janela, que são as duas linhas de dentro. A folha da porta, que é essa linha aqui. A porta em planta, não sei se vocês repararam, mas a gente desenha ela aberta, ó. Ela aberta. Tá? Porque não posso colocar nada aqui nesse onde faz esse movimento da porta. Então a gente desenha ela aberta. Aqui, ó, essa linha da mureta. Essa linha da mureta eu fiz com média fina. Não posso fazer com média, desculpa, é média sim, média fina foi a escada. A letra do cômodo aqui tá com média também, porque ela tá com uma altura mais alta, tá com 5 milímetros. Então a gente fez ela com média, tá? Porque aí varia do tamanho, de acordo com o tamanho, a altura da letra. Então é isso. Então é muro, ó, muro, coisa que não tá indo até o teto. Folha da janela, folha da porta, muro de novo daqui da escada. É isso aí. Vamos ver a média fina. Então, média fina tá um pouco mais afastado do observador. Então, o que é? Tudo quanto é geladeira, mobiliário fixo, imóvel, eu tô fazendo com média fina, tá? Tudo com média fina. Essa jardineira que fiz com média fina. O peitoril da janela, que são essas duas linhas de fora, ó, essa. A janela tem 4 linhas. Uma que é paralela à parede, tá no mesmo alinhamento da parede, aliás. As duas de dentro e a outra paralela à parede. As duas de fora são o peitoril da janela, que quando eu tô cortando ela fica um pouco mais embaixo, tá? O peitoril é onde a janela começa, digamos, do piso para aquela altura ali. Aí então tem aquela pedrinha que é geralmente alinhada com a parede, por isso que a gente alinhou aqui as linhas. Então, comparado com a janela, comparado com a esquadria que eu tô cortando, ela fica um pouco mais embaixo. Então, por esse motivo que isso aqui é média fina. Essas duas de fora, assim, são média fina. As de dentro a gente já viu que são médias. Jardineira aqui eu fiz média fina. Os degraus da escada são com médio fino. Aqui seria traço e 2 pontos, tá? Que ficou depois da linha de interrupção. Mas tem um probleminha aqui. Só pra vocês saberem. Aqui, ó, traço e 2 pontos fina. Que eu tinha comentado. Bom, se eu tô fazendo com a lapiseira média fina, eu vou usar a 0,5, porque eu já usei a 0,9 para grossa, a 0,7 para média. Então, para média fina é 0,5, tá? Se tiver no AutoCAD eu usando 0,8 na grossa, eu vou usar 0,2 na média fina e 0,1 na fina. E se tiver na lapiseira, eu vou usar a 0,3. A fina, então, ó, movimento de porta, soleira, piso, todas essas linhas traço 2 pontos, linha de eixo aqui, ó, de simetria, a esquadria do banheiro, a linha de dimensão e de extensão, todos os símbolos, ó, que a gente tem pela norma de interrupção, isso aqui são de interrupção, esse aqui de simetria, interrupção, tudo quanto é símbolo vai ser linha fina, contínua estreita, ok? Aí tracejada estreita, é para aquilo que eu tinha comentado. Essa planta aqui à direita é uma planta de cobertura. Então é a cobertura daquela casa ali. Eu tenho 2 telhados e tal, que tá faltando algumas informações nessa planta, mas eu só destaquei a linha tracejada, porque eu tô olhando de cima, não tô vendo as paredes. Ela tá não visível. Então, como eu não tô vendo, é para contorno não visível que a gente faz, abaixo do plano de corte. Essa linha aí, tracejada estreita. Traço 2 pontos estreitos, eu já tinha comentado, essa daqui, ó, que fica em cima do plano de corte. Telhado, janelas altas, se tiver furo na laje, vai ser. Aqui já acertou, tá vendo a escada? Porque a escada eu não consigo ver até lá em cima no outro andar, porque eu tô fazendo um corte a 1,5 m do piso. Então eu vejo até um certo ponto, depois interrompe e vira traço 2 pontos. Agora, traço e ponto estreita por dentro e larga nas extremidades e nas mudanças de direção. É essa linha que eu tinha falado pra vocês, que é representando por onde passa o corte, ok? Então, passa por aqui, só que aí teve um desvio. Movimentou um pouquinho, deslocou o corte um pouquinho para trás, paralelo também, aqui nesse caso. Então, nesse desvio, ó, tem que reforçar com linha grossa. O resto é tudo fininho para não ficar poluído o desenho. Tá?
Então tá aí. Traço e ponto estreito, eu já tinha comentado também. Aqui nesse desenho só tem linha de simetria, de eixo de simetria, que é essa aqui. Essa bandeirinha representa eixo de simetria, ok? Tem uma outra casa aqui desse lado, simétrica, rebatida para lá. Então é com linha, traço e ponto estreita. Tá vendo aqui a diferenciação? Se ficasse tudo grosso, tudo fino, ia ser difícil olhar, porque quando eu tô olhando aqui pra casa, eu já tô vendo que tem uma sala, que aqui tem alguma outra coisa, área de serviço, banheiro, aqui é uma outra parte. Eu já consigo visualizar bem isso aí. Tá? Então, esse que é o objetivo da diferenciação, conseguir visualizar. E o objetivo do tipo de linha é você conseguir entender o que está embaixo, o que está em cima, como é que é o projeto, ok? E aí, para finalizar, tem essa linha zigue-zague ou sinuosa. As duas são para a mesma coisa, para interromper desenho, tá? E quando o desenho é mais longo ou é um desenho de máquina, a gente faz com esse tipo aqui. Quando é um desenho mais curtinho, um desenho que não é desenho de máquina, a gente faz com a linha sinuosa aí. Então hoje a gente vai ficar por aqui. Essa aula é importante, você saber utilizar um tipo de linha e qual espessura. E espero que você tenha entendido o conceito e que tenha sido útil para você. Você já pode fazer a diferenciação nos seus projetos. A diferenciação da linha é a última coisa que a gente faz no projeto. Por quê? Porque se eu estiver fazendo a mão livre, então com certeza, a mão livre não, com o instrumento, a mão na prancheta, porque para não borrar o desenho, porque é mais fácil eu apagar uma linha que não esteja diferenciada do que uma linha já diferenciada, tá? Cuidado com a uniformidade no traço para não borrar o desenho e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Por hoje a gente fica aqui.